Mudança. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje e eu trouxe a Camila, da Endeavor. Camila, se pudesse apresentar um pouquinho, seria bacana para a gente entender quem é você e quem é a Endeavor. Claro. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Camila Junqueira, atualmente sou diretora-geral da Endeavor. A Endeavor está no Brasil há mais de 20 anos, mas na verdade a gente é uma organização global que surgiu da crença de que são os empreendedores os grandes responsáveis pelas transformações em qualquer país. E a Endeavor surgiu em países emergentes, ou seja, em países em que o empreendedorismo praticamente não existia. Aqui no Brasil, em 2000, que foi quando a gente começou, vamos fazer 20 anos ano que vem, a palavra empreendedorismo não existia no dicionário. Era esse o empreendedorismo que a gente tinha. Então, quando a gente fala de mudança, a Endeavor viu muita mudança acontecer no ecossistema empreendedor ao longo desses anos e com isso a gente se adaptou muito o nosso modelo e como a gente consegue impactar os empreendedores para que os empreendedores impactem o Brasil. Muito bem. Bom, como o tema é transformação, é mudança de modo geral, e a gente está falando muito sobre o apoio que a Endeavor dá, né, para todas essas empresas, o que a Endeavor internamente, né, do ponto de vista desde o surgimento até hoje, em resposta ao próprio mercado, resposta aos próprios anseios das pessoas que, no caso, motivam muito a transformação das empresas, o que a Endeavor teve que mudar? Porque acho que para a gente ensinar, para a gente ajudar e fomentar, a gente também precisa transformar como time, como empresa, como organização. Quais são as mudanças que você notou, né, de dentro para fora? Sim, acho que muitas. Quando a gente entrou no Brasil, a Endeavor sempre trabalhou com empreendedorismo de alto impacto, então com empreendedores de alto crescimento, scale-ups. Mas quando a gente entrou no Brasil, não existia nem sequer o empreendedorismo disseminado. Então a primeira grande mudança que a Endeavor teve que fazer foi entender que o ecossistema não estava preparado para o que a Endeavor tinha para oferecer naquele momento. Que antes de falar de alto impacto, a gente tinha que falar de empreender. Mostrar para o brasileiro que empreender era uma possibilidade, que empresário e empreendedor não é a mesma coisa, que empreendedor não é o vilão de novela, que na época... Muito isso, né? Era muito isso naquela época, né? Então a Endeavor começou a fazer um trabalho de disseminar a cultura empreendedora no país, que não era necessariamente o foco principal de outras atuações, talvez, né, da Endeavor em outros lugares do mundo. Então, se adaptar à necessidade que você tá, né, ao mercado, é uma coisa que todo empreendedor tem que viver e que a Endeavor vive ao longo desses anos. Se a gente quer fazer uma mudança sistêmica, a gente precisa entender o que o ecossistema precisa e ir se adaptando. Então, lá atrás, foi começar a disseminar a cultura empreendedora no país. E a gente fez isso trazendo a Semana Global do Empreendedorismo pro Brasil, colocando empreendedorismo nas universidades, começando o portal, que hoje chega em 7 milhões de pessoas, né? Mas começando a disseminar conteúdos aprendizados gerados a partir do nosso apoio direto a empreendedores de alto impacto e levando isso para que qualquer empreendedor pudesse ter acesso a essa informação. Então, tudo isso não necessariamente era a ideia inicial, mas virou a grande causa para que a cultura empreendedora no país pudesse estar disseminada antes da gente falar de alto crescimento, de alto impacto. Legal. Então, essa talvez foi a grande transformação que a Endeavor foi vivendo. Depois a gente começou a estudar mais sobre o ecossistema empreendedor, então fazer estudos. A gente fez um estudo com o IBGE, que começou lá atrás e que hoje dá o dado mais importante da atuação da Endeavor, Legal. que é que menos de 1% das empresas no Brasil são empresas de alto crescimento, mas elas são responsáveis, o último número, por mais de 70% dos novos empregos gerados a cada ano. E que no caso são as próprias scale-ups. Empresas, né, de alto crescimento, legal. Scale-ups é um grupo dentro dessas empresas. Perfeito. E acho que dentro desse tema, então, assim, já que dentro dessa empresa de alto crescimento, o que elas têm de características únicas que a fazem crescer? Por que elas conseguem crescer nessa velocidade? Quais são o conjunto de fatores que a Endeavor consegue identificar ou que ajuda a fomentar dentro dessas empresas? Bem legal. As empresas de alto crescimento, na verdade, é um estado, né? Crescer é um estado. O que a gente busca são as empresas que conseguem fazer com que esse crescimento se torne sustentável. E não só uma questão que muitas vezes é do momento. Então, uma empresa de bebidas, a gente dá esse exemplo, uma empresa de bebidas na época da Copa do Mundo vai crescer mais e provavelmente vai estar num estado de alto crescimento. Ela não necessariamente vai conseguir manter esse estado. Então, o que a gente busca é mostrar que
o crescimento pode ser sustentável no longo prazo, desde que você consiga encontrar um modelo de negócio escalável. Então, a base de uma scale-up é ter um modelo de negócios que consiga garantir escalabilidade, consiga garantir que você consegue manter um crescimento sem necessariamente aumentar os seus custos na mesma proporção das suas receitas, né? E esse tema de escalabilidade é interessante porque aí você pode me dizer qual a tua visão. Fala-se muito, associa-se muito escala a empresas de tecnologia, né? Como é que na prática a gente pode escalar uma empresa que não é de tecnologia, por exemplo? Sim. Serviço, por exemplo. Como é que você pode ser mais scale-up dentro de serviço? A Endeavor apoia muitos empreendedores que não necessariamente são de base tecnológica. Isso não quer dizer que hoje, e acho que isso foi uma outra mudança que o ecossistema empreendedor viveu e que todo empreendedor tá vivendo, que criou uma urgência, né? Tipo, essa transformação digital, né? Você fala essa palavra. Todo empreendedor, de alguma forma, vai ter que entender que a tecnologia vai fazer parte do negócio. Pode não ser o modelo de negócio, mas tem que fazer parte do negócio. Isso não tem nenhum empreendedor hoje que está crescendo que já não entendeu que ele vai ter que usar a tecnologia de alguma forma. Seja tecnologia para análise de dados, para, enfim... eu posso citar N exemplos aqui, mas encontrar formas de trazer a tecnologia para ajudar na escala. Inclusive, empresas de indústria fazem isso, né? Então, a gente tem um caso, por exemplo, do Riso, da Pollux, que trabalha com robótica para a indústria. Então, ele não necessariamente é uma empresa de tecnologia, mas a tecnologia é o que permitiu que ele conseguisse escalar o modelo. E replicar, né? Eu acho que tem essa temática de escala que fica muito latente, né? Precisando escalar e cria um certo desespero, né? Porque no próprio empreendedor, no sentido de que ele vê as empresas crescendo com base tecnológica, então a gente está falando o seguinte, que não necessariamente a empresa é uma empresa de tecnologia, né? Sim, ela tem uma base tecnológica, ou seja, processos... Ela usa a tecnologia para conseguir crescer. Perfeito. Então, outro exemplo é o Dr. Consulta. Perfeito. É uma rede de clínicas médicas. Quem olha de fora nem entende como que ele traz tecnologia para o modelo. Mas ele só consegue ganhar eficiência operacional, ou seja, conseguir diminuir os custos, melhorar os processos, entregar um ótimo atendimento, porque ele tem uma estrutura tecnológica por trás. Legal. Ele tem uma base de dados, ele trabalha, todos os processos estão automatizados, ele tem um aplicativo para facilitar a consulta, ele tem um jeito de alocar médico para o paciente para ganhar escala. Então tem uma série de ferramentas que ele usa para que aquele negócio que não é essencialmente de tecnologia ganhe eficiência para ganhar escala, para conseguir crescer de forma sustentável. E tu acredita que a sobrevivência das empresas nos próximos anos vai depender muito disso também, quando a gente fala de transformação? Eu acho que sim, numa linha geral, a gente vai se acostumando a facilidades. Então, hoje, um taxista que não usa um aplicativo para pegar corrida, talvez ele não sobreviva, né? Porque todas as pessoas hoje preferem a facilidade de pedir um táxi, pedir um Uber pelo aplicativo. Por outro lado, nem todo empreendedor, isso é uma coisa importante, ele precisa necessariamente querer ser um empreendedor de alto crescimento. Querer crescer e ganhar escala. Tem vários negócios muito bem sucedidos que são negócios tradicionais, que têm um tamanho mais ali, estáveis, que geram caixa, restaurante, pizzaria, né? Quantos negócios são super rentáveis e não necessariamente são modelos de alto crescimento? Não tem nada de errado com isso. Sim. Se você escolher um caminho do autocrescimento, se você escolher um caminho de gerar mais impacto, de deixar um legado maior, de ser um reconhecido globalmente, né, de conseguir aumentando o seu impacto, não dá para não ter tecnologia de alguma forma inserido no negócio que você está construindo. Legal. Então vai muito do anseio desse empreendedor, né? No sentido de que o motiva a fazer e justifica ir por esse caminho da escala através de tecnologia ou não. E o empreendedor tem que saber qual é a motivação dele, porque crescer dói. É bastante, muito difícil crescer, não é um negócio simples, não é? Eu acho que a gente está passando da fase
de enxergar o empreendedorismo como uma coisa muito sexy e ser um pouco idealizar Legal. algo que não necessariamente é a realidade do empreendedor. A vida do empreendedor, ela é super difícil. Esse caminho não é um caminho de glamour, não é um caminho de empreendedorismo de palco. Ele é um caminho de trabalhar duro, de ser muito focado na execução, de passar noites em claro, de quase quebrar várias vezes. Ou quebrar várias ou vezes. quebrar várias vezes e reconstruir. Então, o empreendedor ele tem que estar muito preparado para isso. Ele não pode ter uma ilusão de que ele vai ser o case de sucesso brasileiro só porque ele resolveu empreender, né? E eu acho que tem duas coisas, né? Aí isso vai me amarrar uma outra pergunta, que é ainda sobre escala, que é o ponto de que no começo tinha esse estigma sobre o empreendedor ser aquele empresário, carrancudo, etc. Aí transformou sobre uma coisa mais leve. E esse mais leve virou um estilo de vida que muitas vezes se confundia com pouca ação e mais sonho, né? Eu acho que tem eu acho que isso que você falou faz sentido, eu vejo que tá tendo uma diferenciação disso tudo também, mas a partir do momento que eu identifiquei, beleza, eu quero crescer, não sou empreendedor de palco e eu preciso escalar, né? Como é que eu consigo, nessa escala, sem perder qualidade, sem perder o posicionamento, o porquê eu vim pro mundo como empresa, o que você observar de padrões, de fórmulas, não chame de fórmulas, tá errado, mas que comportamentos padrão você identifica dentro das empresas que são apoiadas pela Endeavor para que a gente não perca esse valor que a marca tem? Tem algumas coisas que a gente enxerga em comum entre os empreendedores de alto crescimento. A primeira delas é o tamanho do sonho. É claro que vários deles falam que o sonho vai mudando de tamanho com o tempo. Então eles não começam querendo ser uma referência global, eles começam querendo entregar a solução para X pessoas. E depois vira a cidade, depois vira o país. Então primeiro o sonho vai aumentando, mas se você já tem um sonho relativamente grande para o momento que você tá, os obstáculos eles ficam pequenos. Então você não é distraído por pequenas ou grandes obstáculos, desafios que você enfrenta. O segundo ponto é que para você conseguir entregar esse sonho, você precisa ter uma excelente capacidade de execução. Então, ser um empreendedor muito focado, muito seguro do que está fazendo e ter uma ótima capacidade de execução é essencial. Para você ter execução, você precisa ter as pessoas certas. Então, o Betsy Copira e o Jorge Paulo Lemann, membros fundadores da Endeavor, né, ajudaram a trazer a Endeavor para o Brasil, sempre falam isso, né? Pessoas é o único e grande problema e solução que você pode ter no seu negócio. Se você tem as pessoas certas, todo o resto você resolve. Você resolve seu produto, você resolve todos os seus outros desafios a partir de um time muito engajado e qualificado. E para isso você precisa conseguir vender muito o seu sonho, você precisa conseguir entender que você tem que dedicar muito da sua... Um empreendedor apoiado, o Eric Santos, da Resultados Digitais, falou para mim outro dia, eu também sou CEO, né? É óbvio que o negócio é bem diferente, porque eu tô aqui numa ONG que quer fazer uma mudança sistêmica. Eles estão lá muito focados em fazer um negócio crescer e virar uma referência global. Mas, de qualquer jeito, como CEO, ele falou para mim, o seu principal trabalho é Chief Communication Officer, ele brincou. O seu principal trabalho como CEO é engajar todos os stakeholders relacionados à Endeavor, ou aqui, no caso, fazendo um paralelo com o empreendedor, para que eles também comprem o sonho junto com você. O sonho é seu. Como você faz para um sonho que é seu virar um sonho de centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas? E essas pessoas serem multiplicadores, né? E essas pessoas comprarem o sonho, esse sonho passar a ser delas, né? Então, essa capacidade de engajar outras pessoas, um time que vai crescer e vai crescer rápido e vai ter N desafios e vai ser super difícil. A história do move fast and break things, né? Então, muita coisa vai parecer que, essa empresa está crescendo, saiu de 300 para 700 pessoas de um ano para o outro. Dentro é um caos. Tá, e como, então? Já que a pergunta é como? Como fazer Como engajar? Como engajar? Aquela pergunta assim, caramba, como? Olha, eu acho que a gente volta para a questão da motivação. O empreendedor ele tem que estar lá pela motivação certa.
Ele tem que estar lá porque ele quer gerar valor para a sociedade, porque ele quer deixar um legado, porque ele quer construir algo que seja de fato relevante. Se ele tem isso dentro dele, se a motivação dele não é meramente dinheiro ou algo muito superficial, que vai fazer com que as pessoas não comprem o mesmo sonho, né? Se ele tem a motivação no lugar certo, ele vai conseguir transmitir isso. E ele vai motivar as pessoas simplesmente por compartilhar o sonho dele com essas pessoas. A energia, assim. Né, que ele passa. Eu não acho que tem uma fórmula de motivação. Eu acho que o empreendedor ser quem ele é e a todo momento. E aí eu acho que tem uma coisa importante que é comunicar, comunicar, comunicar. É o tempo inteiro reforçar para aquelas pessoas o motivo que todas estão lá. Qual é a visão de longo prazo? O que a gente está querendo fazer? Porque quando você está mergulhado no dia a dia, se tudo der certo, muito focado na execução, às vezes você esquece por que você está fazendo aquilo, né? É natural, cada um está no seu pedacinho e o empreendedor é o responsável por fazer com que as pessoas saiam um pouquinho daquele pedaço e enxerguem o todo e como esses pedaços se conectam para fazer uma grande transformação. Legal. E dentro dessa linha do apoio que se dá, que a Endeavor dá a esses empreendedores, o que você acha que é unânime no sentido do que está faltando ainda? Ou seja, o que falta especialmente para esse empreendedor, né, de scale-ups que seja no brasileiro, o que está faltando ainda de competências ou de mindset? O que você acha que existe de gap ainda, que precisa ser preenchido? Você tem algum cheiro de alguma coisa assim que puta, estamos inclusive atacando isso agora na Endeavor, ou em termos de conteúdo, ou em termos de suporte? Existe uma coisa que é unânime, assim? É difícil, não existe, porque cada empreendedor é muito de um jeito. E primeiro que a gente apoia os empreendedores que mais crescem do país, né? Então eles já são empreendedores muito capazes. O brasileiro tem uma questão de ser muito criativo e ser muito resiliente também para resolver os problemas, assim. Mas, por outro lado, a tendência a sair do foco, ela é grande. Não sei, acho que tem uma coisa que os americanos são muito melhores do que a gente, que é ser muito focado, né? A única coisa, né? Até o livro, que né? Focado numa única coisa. Né? Exato, né? O foco não existe no plural, exato, né? Exato. Foco é uma coisa. Exato. Então, isso para o empreendedor normalmente é muito difícil, assim. Então, a gente até, inclusive, um dos nossos grandes suportes é a nossa rede de mentores, né? A gente ajuda o empreendedor com os desafios de capital, com os desafios de governança, de formação de conselho, etc. Mas tudo a partir de uma rede de mentores formado por empreendedores e executivos dos mais experientes do país. Legal. Mas uma coisa que a gente tem percebido, duas coisas. Uma é que esses empreendedores precisam muito de ajuda da rede global. Então, a Endeavor está em 30 países. A gente tem uma rede muito forte de mentores global. Legal. E hoje isso é cada vez mais demandado. Até para fazer um pouco esse contraponto e ouvir algumas coisas que talvez o mentor aqui no Brasil não diria. Enviesado, né? Não diria do mesmo jeito, né? Acho que esse complemento é importante. E um outro ponto é que os empreendedores, eles se ajudam muito. Então, cada vez mais a gente vê que essa rede de empreendedores à frente das empresas que mais crescem do país, eles podem se ajudar muito, porque eles têm desafios muito parecidos e às vezes eles têm experiências complementares. Então, um é muito bom, um resolveu muito bem a questão, algum conflito com o conselho, o outro é muito bom de captação e pode ajudar com aquele desafio. Então, eles se complementam muito, isso é muito legal. Isso é uma boa prática para qualquer empreendedor que está ouvindo, de buscar um outro empreendedor para trocar mais experiência, assim, porque eu acho que isso ajuda muito. São as trocas, né? E quando fala de troca, a gente pode empreender de diversas maneiras, né? Sim. Essencialmente o foco da Endeavor é o empreendedor ali como dono de uma empresa, como diretor, etc. Quando a gente fala até olhando para a nossa audiência de um modo geral, como que o empreendedor pode fomentar, por exemplo, o intraempreendedorismo, né, nas empresas? Como é que a Endeavor enxerga esse tema? Se ela fala sobre isso também em alguns momentos, se não, como é que é a visão sua sobre esse intraempreender? E explicar para as pessoas o que é intraempreender, né? A gente fala muito disso porque a gente sempre fala na Endeavor que somos todos empreendedores lá dentro, né? Muito bom. O intraempreendedorismo basicamente é você se enxergar como um empreendedor dentro daquele
daquele seu desafio, por menor que ele possa ser, né? Um estagiário que acabou de entrar numa empresa pode empreender dentro do desafio que foi colocado para ele, né? Eu acho que o que a gente tem que separar é autonomia de desfoco. Volto para o desfoco, né? Empreender dentro de uma empresa não é criar uma coisa que não tem nada a ver com o que a empresa está fazendo. É justamente entender qual é o foco, para onde aquela organização está caminhando, qual é a grande visão e qual é o meu papel dentro daquela grande visão em fazer aquela história acontecer. Então, acho que o mais importante é não fazer... quando você vai empreender dentro de uma organização, é não criar algo novo que não tem nada a ver com o caminho que aquela organização está indo, mas entender, tá bom, qual é o desafio, qual é o problema que a gente quer resolver, qual é o meu pedaço dentro desse problema, e aí dentro disso, garantir que está num lugar que te dá autonomia para criar e empreender dentro daquele pedaço, daquele desafio que é seu, dentro de qualquer empresa, de qualquer tamanho. Foi assim que eu cresci na Endeavor, na verdade, né? Identificando desafios específicos, identificando problemas específicos e me propondo a resolver aquele problema e tendo autonomia para resolvê-lo. Então é assim que a gente estimula as pessoas, todo o time da Endeavor a trabalhar. Assim, tem um problema, não vai reclamar, resolve o problema, né? Proponha uma solução. Muito bom, muito bom. Bom, Camila, acho que o papo foi muito bom, né? Acho que a gente falou sobre várias coisas bacanas aqui e eu queria encerrar com uma pergunta muito simples, assim, e aí é direcionada a você especialmente. Tá. O que é essencial para Camila? No geral, uma pergunta aberta, assim. O que é aberta, essencial? na Exato, vida, na sim, vida. num sentido bem amplo. Exato. Para mim, o que é essencial primeiro de tudo, é saber quem eu sou. Saber quais são as minhas motivações, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer, porque isso me ajuda com todo o resto. E eu tô nessa exercício de autoconhecimento, tentei não usar essa palavra, porque é uma palavra... É ela, ponto. Mas é ela, desde muito nova, e quando você sabe quem você é, e às vezes você não sabe o que você quer, né? Muitas das pessoas não necessariamente sabem qual é o próximo passo da carreira delas, ou sabem o que elas querem, qual é o sonho, mas a gente sempre sabe o que a gente não quer. E se a gente começa a se ouvir mais, isso é a chave para um sucesso profissional, para você escolher os caminhos certos, sucesso pessoal, para você estar ao lado de quem faz sentido você estar ao lado, você escolher os caminhos certos, se faz sentido você viajar ou ficar, ou assumir um próximo passo na sua carreira. Então, tudo isso passa por você saber muito quem você é. Se assim, observar, então, né? Acho que esse é um ponto importante. Para mim, né? o essencial é você saber muito quem você é, porque se você sabe isso, o resto... Você consegue, inclusive, liderar melhor, né? Porque Exatamente. você vai extrair das pessoas o que precisa se você não se conhece. E querer evoluir sempre. Então, eu falo de querer saber quem eu sou, porque eu quero ser uma versão melhor de mim mesma todos os dias. Muito bom. Então, essa busca pela evolução do mundo, pela evolução pessoal, pela evolução das pessoas que estão do seu lado, é algo que, para mim, é o que faz com que você queira acordar todos os dias. Assim. Então, para mim, é essencial você ter essa vontade, essa ambição e esse otimismo em acreditar que dá para ser melhor sempre, né? Que o país pode ser melhor, não importa a situação que a gente vive. Hoje é um dia super difícil, faz um ano que a Marielle foi assassinada, é um dia forte, né? Eu acho que você acreditar que a gente pode trabalhar e ter uma parte em fazer um país melhor, e isso começa por sermos melhores, nós mesmos, né? É o que me motiva, o que eu acho que é essencial. Muito bom. Então, na realidade, quando a gente fala de transformação, sempre vai começar a partir de nós, né? Exatamente. Qualquer transformação, antes de falar de empresas e de qualquer outra coisa, em sociedade. Ela só acontece, uma transformação em empresa só acontece com a transformação de cada pessoa que está dentro da empresa. Muito bom. Então... Muito obrigado, viu, Camila? Foi muito especial, muito bacana o nosso papo e agradeço a vocês. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pro Talks, a gente se vê na próxima. Um abração. Obrigada.